Estamos começando agora mais um vídeo da série Clubinho DOA. Tudo com a gente fica brega, gente. Tudo fica brega. Fala, meu povo! Então. Todos os vídeos que a gente posta sobre DOA, sobre teorias, a gente acaba recebendo muitos comentários de mais teorias, mais coisas escarafunchadas por vocês pela internet pra gente pesquisar e dar a nossa opinião. E teve um vídeo que foi muito recorrente nos comentários e nos inboxes, tanto do Facebook quanto do Instagram, muita gente mandou pra gente. É porque teorias é que nem um buraco. Quanto mais você cava, maior fica. Exatamente. Né? E se você não segue a gente pelas redes sociais, siga, porque depois que termina o vídeo e que a gente responde os comentários, a gente continua batendo papo pelas redes sociais. Então, vai lá também. Hoje começamos com um vídeo da Brit Marlin, que é a DOA, falando sobre teorias que ela viu lá no Jimmy Fallon, no programa do Jimmy Fallon. Tá uma moda, né? Quem tem acesso a essa menina fala como faz com DOA na nossa vida agora. E ela fica... igual a Chiquinha. É essa que tá aqui atrás. Dando as escorregadas no sabão, falando, nossa, tem muita teoria interessante, mas eu não vou afirmar e nem negar nenhuma, porque como que a gente vive sem esse conhecimento? Não pode. E pior que ela tá toda travada, né, pra não dar spoiler. Eu fiquei com uma dó, porque a vida dela deve estar um saco. Você imagina a Brit Marlin indo ao mercado. Imagina você tá lá na seção de arroz, de repente você olha pro lado e tem Brit Marlin. Você fala, vem cá, dá licença, mas 5 movimentos... Porque eu tô sem dormir algumas semanas já por causa disso. Gente, não dá pra conviver com essas pessoas sem falar de DOA. E aí, a Brit Marlin gravou esse vídeo comentando 2 teorias de fãs sobre DOA. E a gente vai comentar os comentários, porque ela não pode dar spoiler. Mas a gente... Whatever. Vamos cavar buraco nessa teoria aí. A nossa ética do Clubinho DOA, né? É não ter ética Clubinho DOA! A gente simplesmente fala. Então, vamos falar tudo que Brit Marlin não pôde falar, como se a gente soubesse. Tudo que ela não pôde falar naquele Ela nos mandou aquele e-mail falando, Cris, Panda, vocês fala aí, eu não posso. Aí a gente fala, tá bom. No nosso último vídeo sobre a teoria dos movimentos, muitas pessoas comentaram pedindo pra gente fazer um novo vídeo fazendo os movimentos. Porque a Cris, borradinha ali, fez tudo. Só que tem magias da edição por trás do borradinho e não é fácil, cara. Não é fácil. A gente tá treinando e vai gravar logo logo. Vai rolar, gente. Tá, vai rolar em breve, calma. É porque você acaba ficando muito perfeccionista quando você começa a fazer o negócio, porque é tão bonito. Quando você começa a dançar e fazer aqueles movimentos, é tão sincronizado tudo, né? E é tão emocionante os sons que você faz junto. E se você treina com a música de fundo, ainda é mais emocionante. Então vai rolar. Vai. Gente, tem spoiler. Se você é membro do Clubinho DOA, sempre vai ter spoiler. Beijo. Agora vamos à primeira parte de DOA. Yeah! Tem uma teoria de que os últimos 7 minutos da série são a representatividade dos 7 anos que a minha personagem, a Prairie, passou no cativeiro. E os 5 garotos deveriam representar cada um dos que estavam no cativeiro junto com a OA. Cada um dos 5 garotos seja isolado por um grupo social em que está. E esse círculo é uma metáfora para as jaulas de vidro do cativeiro. O vidro racha em volta do coração da OA em 5 pedaços, para representar os 5 do cativeiro. Então... É tão bonitinho ver ela falando, né? Ela é muito fofa. O que eu pensei sobre essa teoria que ela falou? Muitos de vocês já tinham deixado aqui no comentário essa questão do tiro e do coração dividido em 5 pedaços, que representa as 5 celas de vidro lá do cativeiro. O que eu achei mais interessante foi essa ênfase que foi dada nessa teoria sobre as 5 pessoas serem cada um de um nicho diferente. Dentro da escola. No universo social mesmo que eles vivem, né? Tipo, tem uma professora ali no meio, tem um atleta, tem viciado, tem de tudo ali, né? No momento que a gente vive hoje na sociedade, tudo é muito extremo. Os grupos são muito solitários. E ali, meio que ficam 5 pessoas de nichos completamente diferentes que se levantam em meio a um tiroteio e defendem todo mundo.
juntos, fazendo os movimentos, eles defendem o grupo inteiro. E vamos lá, a gente nem sabe se os movimentos ajudaram em alguma coisa ali naquela história. Porque o que a gente viu na cena final foram eles fazendo os movimentos, o cara do tiro parado olhando pra eles do tipo, o que vocês estão fazendo? Vocês estão doidões? E aí vem o cozinheiro, derruba ele e ele atira naquela maluquice. No susto, assim, né? Tava com o dedo no gatilho, quando pegaram ele soltou. Talvez tudo naquele final seja muito mais simbólico, seja uma coisa assim de sair da caixa mesmo, do óbvio da série e olhar pra um simbologismo social, de relação às vezes. Por que a gente precisaria ter um anjo no meio de todo mundo? O que ela abriu os olhos das pessoas ali naquele momento, contando aquela história? É você ser menos animal e mais racional, porque no momento de tiroteio, todo mundo foge, todo mundo se protege. Todo mundo se escondeu embaixo das mesas, né? Porque não sabia o que fazer. E aí eles, como estavam à frente de todo mundo, cada pessoa de cada nicho resolveu se unir pra defender o todo. Eles fizeram o que na mente deles era o óbvio a se fazer. Eles tiveram fé. Eles tiveram fé, exatamente. Por mais que a DOA tenha sido vítima no fim das contas e tenha levado aquele tiro, talvez aquele tiro e o sorriso dela com as 5 divisões, que é dividido exatamente. É certinho. Talvez aquilo ali signifique apenas assim, ela conseguiu unir pessoas improváveis que jamais se uniriam. Ali naquele momento no refeitório, eles estavam sentados separados. Aquele sorriso dela de a gente conseguiu, às vezes foi a gente conseguiu juntos defender uma galera. Olha aí, olha que lindo. Não sei. Isso aí reforça aquela teoria de que ela inventou as paradas, eu acho. Não acho que reforça. Eu acho assim, se a gente colocar a Prairie como alguém superior realmente, que tem conhecimentos extrasensoriais, que já viajou por outras dimensões e que é um anjo original, de verdade, se a gente assumir que tudo isso, dentro da história da série, é uma realidade, seria muito bonito, simbolicamente falando, se ela tivesse uma missão social no meio daquelas pessoas. Lá no cativeiro, ela ajuda todo mundo. Sim. Se você pensar, quando eles estavam no cativeiro, antes da Prairie chegar, eles tampavam a ventilação quando saía o gás, pro cara ficar sozinho ali. Sim. E aí ela deu a ideia de chupar o ar pro cara ir consciente lá pra EQM. Então, exatamente o que ela fez nesse ponto, ela fez com o pessoal pra eles se unirem. Instaurar o espírito de equipe e todo mundo trabalhar junto. E o mais legal que eu acho é que a Prairie em si, ela tem uma noção de humanidade muito grande. Ela age o tempo todo com muita humanidade. Ela não é uma pessoa que na história pensa nos objetivos dela só, sabe? Ela pede e dá em troca o tempo todo. O tempo inteiro. A cegueira foi isso, né? Ela se coloca numa posição de submissão, mas ao mesmo tempo extremamente superior a todo mundo, e ao mesmo tempo que ela demanda algumas coisas das pessoas no entorno dela, ela devolve muito pra todo mundo. É incrível. Eu acho que essa primeira teoria ela é muito simbólica. Unir pessoas, unir tribos diferentes e conquistar alguma coisa junto. Isso acaba sendo muito mais importante do que abrir uma dimensão. Com certeza. Mas tem um pequeno detalhe ali que ela falou, dela não poder falar se é real ou não, se eles apoiam ou não. Eu tenho uma teoria. Eu acho que no início da segunda temporada, eles vão tentar, no roteiro mesmo, desacreditar. Com certeza, eu também acho isso. E aí, se ela der força pra qualquer teoria, não vai dar certo eles desacreditarem a Prairie e deixar ela como maluca. Vamos pra próxima teoria. Tem outra teoria que sugere que os últimos 7 minutos da série também é uma metáfora para o último capítulo da história de Prairie. Por exemplo, quando Steve está correndo atrás da ambulância que leva a Owei ao fim, que isso é um espelho de quando a Owei persegue o carro do Happy, no fim da história que ela conta. Então, essa segunda parte eu não gostei tanto. Imagina um manicômio, onde a Prairie é louca e ela tá com 5 loucos lá. E aí os médicos vão neles, dá remédio, deixa eles dopados por muito tempo e eles esquecem daquela história que eles viveram. Menos a Prairie. Quando ela encontra com eles novamente depois de um tempo, eles não lembram. Então ela tenta inventar uma nova história pra reviver isso. Entendi. Essa teoria eu já tinha comentado em um vídeo anterior e eu acho que essa teoria reforça essa loucura. Eu vou continuar batendo na tecla do simbolismo. Eu acho que é muito bonito você interpretar isso como se fosse uma repetição de erros do ser humano. Um grupo vai sempre ter o mesmo tipo de atitude, vai sempre culminar num mesmo acontecimento. As coisas são cíclicas na vida. E aí, se você pegar todas as idas e vindas dela de EQM, que ela encontrava Khatun e voltava, ia e
e voltava, você vê que a decepção dela com as pessoas era sempre a mesma. Quando ela era criança, existia o mistério do trabalho do pai dela e da perseguição das crianças e tudo mais, que estavam invadindo colégios e matando crianças que tinham ligação com aquela galera rica lá da Rússia. Ela volta depois cega e ela passa por aquela vida horrorosa com a pessoa lá que ajuda ela, né, cuida dela, que é parente e tudo. E ela sempre ali naquela situação de submissão com as pessoas, né? Estar convivendo com aquilo tudo e não se sentindo bem e renegando tudo que acontecia o tempo todo. Olhando de fora a série inteira, do início ao fim, você vê um simbologismo de relação social mesmo, de todo mundo. Tudo é muito cíclico, são os mesmos erros, os mesmos acontecimentos. Anos antes invadiram escolas para matar e eram jovens. Ali estava invadindo escola e era um jovem. Pessoas morreram, pessoas se renderam, pessoas defenderam outras pessoas. Alguém foi uma vítima, alguém foi abandonado, alguém ficou sozinho. São acontecimentos mundanos muito cíclicos que acontecem durante a série inteira. E ela tá sempre numa posição externa. Porque quando ela era pequenininha e ela vivia com o pai, ela era um ponto fora da curva. Não, ele meio que treinou ela pra ser. Pra ser. E aí depois, quando ela foi pra aquela outra casa, ela continuou sendo um ponto fora da curva, porque ela não se rendeu àquela realidade miserável que ela tava vivendo. E aí ela foi adotada. Naquele universo de adoção, ela não esqueceu a trajetória de vida dela. Mas teve a única diferença da adoção dela é que teve o lance deles tentarem controlar o poder dela. Exato, tudo isso. E ela continuou lutando contra aquilo. E no momento que ela pôde, ela fugiu de casa, foi atrás do pai. Ela tinha um sonho. Mas aí tem um negócio. Ela teve a premonição do pai, que estaria na Estátua da Liberdade, só que ela encontrou o Happy. Então o Happy, nessa realidade paralela, seria o pai dela? Eu acho que não realidade paralela. O Happy nutria um sentimento por ela muito de apadrinhamento, assim. De um ciúme doentio que ele criou por ela, coisa que o pai dela tinha com ela também. E que os pais adotivos tinham com ela também. Todo mundo que cuidava dela assumia essa postura na história o tempo todo, sabe? E colocava ela meio que num pedestal, né? Sim, o tempo inteiro ela foi colocada num pedestal. Homer colocou ela num pedestal. Depois que o Homer viu tudo que ela era capaz e como ela cuidava das coisas e como ela protegia eles, mesmo que ela fosse uma deles e tivesse regalias que eles não tinham ali no cativeiro, ela nunca pensou só nela. Ela comia e ela levava pra eles, ela convencia o Happy a dar uma condição de vida melhor pra eles, a proteger eles o tempo inteiro. Quando teve um movimento, ela explicou o que era, ela explicou o que a Catum falou com ela e ela disse, gente, vocês têm que acreditar, vai acontecer com vocês também. Ela tem uma missão muito bonita de instaurar fé nas pessoas que estão ao lado dela. E é até fácil pra ela, né? Ela não tem muito esforço para as pessoas acreditarem no que ela fala. O mais bizarro, tipo, abrir a porta. Sai de casa de noite, de madrugada e deixa sua porta aberta. As pessoas simplesmente fazem. Ela tem um poder de convencimento muito grande, né? Então essas duas teorias iniciais pra mim, os 7 últimos minutos da série simbolizam os 7 anos dela no cativeiro. E a segunda teoria de que os 7 últimos minutos da série refletem o último capítulo da história que ela contou para os meninos na mansão abandonada, não são, na verdade, duas teorias que caracterizam uma imaginação dela na história pra mim. São teorias que reforçam simbolismos. É uma menina que, no trecho de vida que a gente conhece dela, de criancinha até agora, se você dissesse que eram histórias de pessoas diferentes, você acreditaria. Qualquer um acreditaria. É muito simbólico tudo pra você querer explicar de forma literal as coisas que aconteceram ali. Teve uma pessoa que fez um comentário num dos nossos vídeos de The Way que era assim: lá no início da história, aparece a Prairie numa ponte indo pular. A conclusão que todo mundo chegou foi que ela tava indo pular pra ter uma EQM e encontrar a galera que tava com o Happy. Isso foi a conclusão que todo mundo chegou. Todo mundo chegou nisso. Só que ela, logo depois, decide reunir 5 pessoas, contar a história dela, que demorou um tempão, ensinar os 5 movimentos, para aí sim abrir um caminho pra próxima dimensão. Por que que ela teve duas atitudes tão diferentes dentro da mesma fase da história? E se a segunda temporada contar a história do que aconteceu durante essa EQM? A gente não sabe o que rolou quando ela pulou da ponte. A gente já sabe que ela pulou da ponte e acordou no hospital. Sim. O que aconteceu nessa EQM? Ela teve uma EQM. Ela teve a EQM e acordou no hospital. Isso, exato. É isso? E aquilo ali é uma dimensão. A partir do ponto daquela EQM. E aí, no momento que ela despertou da morte dessa EQM, ela acordou na dimensão que tá o Homer. Nossa, agora eu me enrolei, mas Calma, eu acho que é isso. É assim, vamos lá, deixa eu explicar a linha do tempo dos X-Men aqui que passa na
minha cabeça agora. Temos a realidade em que a Prairie foi abandonada pelo Happy na estrada. Sim. Essa é a realidade que o Homer ela existe. corre, exato. Desse ponto que ela foi abandonada até o ponto em que ela está na ponte para pular, a gente subentende que é a mesma realidade. Sim. Ela fugiu até ali e ia pular. Sim. Ela pulou, acordou no hospital. Ela teve uma EQM e ela está em outra dimensão. É isso. Entendi. Nessa dimensão, existe Frank, Steve... Que é um espelho Bucky, daquela galera. que é um espelho daquela galera. E aqui, ela fez a mesma coisa que ela fez na outra realidade. Depositou fé, ensinou os movimentos, fez com que todo mundo acreditasse. Tudo isso aconteceu exatamente igual. E termina essa história com ela levando um tiro, entrando numa ambulância, sendo levada e o Steve correndo atrás da ambulância. Como ela. Exatamente como ela correu atrás do carro do Happy antes de pular na ponte. Sim. Se ela teve aqui uma EQM de novo, dentro dessa dimensão aqui, e acordou na dimensão que está o Homer. Sim. E ela acorda e fala, Homer, linha do tempo dos X-Men, né não? Gente. Não sei. Só joga aí no ar. Comenta aqui o que vocês acham. Ela fez tudo isso pra conseguir voltar pra linha do tempo. De alguma forma. Ela não sabia como voltar. Ela fez o que ela podia. A única coisa que ela sabia fazer era os movimentos. Será? Gente, que loucura. Comenta aí o que vocês acham dessa maluquice. Cara, e pior que enquanto você contou, eu fiquei com uma cara aqui de minha cabeça tá explodindo em 5, 4, 3, 2, 1. Próxima teoria, Brit. Tem um pintor russo que em 1932 fez uma pintura de uma cabana vermelha alaranjada que é literalmente igual a de Khatun. O nome dele é Kazimir Malevich e ele tinha um amigo muito próximo que era um filósofo e teve 2 EQMs e escreveu um livro, O Quarto Caminho, e ele ensinava no livro aos seus seguidores movimentos de dança que conduziriam ao alinhamento. Essa é a pintura. Mas já começa assim? Já começa assim. Quando eu vi essa pintura, eu falei, oi? Aí a casa da Khatun, a pintura, e eu, cara, é ok. É uma casa vermelha, com teto preto, numa grama, montanhas, ok. Mas se a Brit Marley tá falando que é idêntico... Quem sou eu perto de Brady pra discutir alguma coisa? Gente, né? Se Brit Marley falou, é sagrado, é aquilo ali. Exato. Ela tá o tempo todo dizendo nesse vídeo que não pode confirmar nem negar nada, mas a casa da Khatun, ela fala que é literalmente igual. E além disso, foi pintada por um cara que tinha um amigo filósofo, teve 2 EQMs. Não, parênteses. Foi pintada por um russo. Gente, essa pra mim é a história de The Way. Gente do céu. Não, e sabe o que é mais legal nessa teoria? Vai tudo casar. E esse vídeo vai terminar de forma brilhante. Vocês vão ver. O que acontece? Não, eu vou te levar na minha viagem aqui, junto comigo. Me leva. Tá preparado? Me leva, eu me entrego. comigo. Eu deixei a porta aberta. Que bom. Fui com tudo. O que acontece? Brit Marley falou que aquela pintura, na visão dela, é literalmente igual à cena da Khatun. Sim. Da casa da Khatun. Quem escreveu esse livro foi um russo. São muitos elementos já ali, gente. Já tá tudo aí. Já tá tudo aí pra gente só brincar com as teorias. E esse russo tinha um amigo filósofo. Exato. Que teve 2 EQMs. Exato. E que escreveu um livro chamado Quarto Caminho, em que ele ensina movimentos pros seus seguidores alcançarem um alinhamento. Gente do céu. Se isso não é o que a Brady tem feito durante a série inteira, eu já não sei mais o que vocês estão vendo. Né? Porque, gente, pra mim, o que eu falei nas 2 teorias anteriores, o que ela está fazendo o tempo todo, em toda a trajetória da primeira temporada, é ensinar as pessoas a serem melhores. Ou O alinhamento. Ou a Brady leu esse livro e aí pegou todos esses elementos e inventou a história. Porque eu tô fazendo o papel do FBI aqui. Ah, entendi. Você Entendeu? tá desacreditando o que eu tô falando. Exato, eu quero mostrar que você é uma maluca. Ah, entendi. Caramba, ser a Brady é difícil. Me senti encurralada. Porque, né? Ela pode ter simplesmente lido o livro O Quarto Caminho, pegou todos esses elementos e montou uma história. E o que eu acho mais engraçado é que ela começa essa teoria, você vê que ela dá uma respirada e ela fala... Essa pessoa
pesquisou bastante pra fazer essa teoria. É do tipo, esta pessoa insuportável, com aquela veia pulsando, né? catou um livro que era o único livro daquela biblioteca no interior da Rússia e leu. Porque podemos ter um easter egg na história. E é agora que tua cabeça explode. Podemos ter um easter egg na história de como ela criou a história. Porque, vamos fazer um parênteses, Harry Potter. A J.K. Rowling estava viajando de trem pelas paisagens da Inglaterra quando ela teve a ideia de escrever Harry Potter. Sim. E o que ela colocou dentro da história? O trem. O trem, que é o que inicia e termina todo o livro dela. Ela botou um easter egg da realidade dentro da história. E se a Brit Marlin tirou todas as ideias de teorias e fundamentos dessa série com usar o Batman Glitch dessa história desse cara russo com um amigo filósofo dele? E foi através do livro que ela descobriu essa história toda, do filósofo. O easter egg é, dentro da série, embaixo da cama dela, tem livros que podem desacreditar ou comprovar tudo que ela falou dentro da história. Os livros sendo encontrados ali, parecendo... Gente, mas eu tô segurando a minha cabeça para não explodir. Não, pode ser um easter egg. Claro, eu tô indo muito além, porque a nossa função é essa. Mas o livro não tá ali à toa. Não, o livro ele tem duas funções básicas ali. A gente vai falar do livro em outro vídeo, tá, gente? Porque nesse momento a gente só vai falar das teorias da Brit Marlin mesmo. Pode ter sido só um easter egg de livros. E eu achei incrível a mente desta pessoa de dizer que esta pintura é idêntica à cena da casa da... Sabe? Comenta aqui embaixo pra gente todas as teorias que a gente falou nesse vídeo. Diz qual que você achou mais explosão de cabeça, qual você achou mais legal. Se tem mais teoria que você encontrou na internet, pode botar aqui nos comentários, que a gente tá com tudo catalogado. Nosso clubinho é super organizado e a gente vai trazer mais vídeos mais rápido de The Way pra vocês. Eu sei que a gente deu uma demorada pra trazer esse aqui, mas a gente já tá catalogando tudo legal pra poder trazer vídeos mais rápidos sobre teorias. Mas não é só isso que a gente tem pra falar de The Way. A gente já falou muito de The Way. Se você viu só um dos nossos vídeos de The Way, tem mais. Clica aqui na nossa playlist. É bem legal. Nossa! E se você gosta de séries independentes de ser The Way, se você gosta de séries que explodam a sua cabeça, a gente fez um vídeo bem legal recomendando 6 séries que explodem a cabeça. E vocês deixaram muitos comentários nesse vídeo também recomendando outras séries. A gente já está montando uma nova lista para fazer um novo vídeo 2.0 de séries que explodem a nossa cabeça. E eu prevejo aí que até o final do ano teremos muitas versões desse vídeo. Obrigada pela interação de todo mundo. Tá sendo bem legal construir esse mundo de explosões de cabeça junto com vocês. E clica aqui pra poder assistir esse vídeo também, que tá bem legal. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Essa é a forma de você contar pra gente que gostou desse nosso conteúdo. Inscreva-se no canal pra fazer parte do nosso clubinho The Way e da nossa comunidade coxuda que a gente tanto se diverte. Que a gente tem mais conteúdo além de The Way, gente. Vale a pena conferir que o nosso conteúdo é bem legal. Humildemente. Humildaça. E não esqueça de clicar no sininho que fica do lado do botão de inscrever. Pelo sininho você recebe notificações toda vez que sair um vídeo novo. Beijo e até a próxima, gente. Tchau.